No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Solange será surpreendida por uma notícia que vai mexer com todos. Ela está esperando gêmeos. Entre a alegria e o medo, a jovem tenta assimilar a novidade, enquanto outros segredos começam a vir à tona. Em outra parte da cidade, Maria de Fátima, com seu habitual tom calculista, procura César e anuncia, cheia de triunfo, que conseguiu engravidar. O modelo atônito disfarça o desconforto, mas não esconde a preocupação. Mais tarde, ao se ver pressionado pela situação, ele sugere friamente que Fátima interrompa a gravidez, argumentando que não é o momento certo e que as consequências podem fugir do controle. Enquanto isso, Celina busca Fátima para uma conversa devastadora. Revela que Afonso é estéril. Informação desconhecida, tanto por ele quanto por Odete. Fátima, pálida, tenta ganhar tempo, mas é cortada por uma Celina firme, que deixa claro que não vai se intimidar com chantagens. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Em paralelo, Consuelo, em tom animado, elogia Afonso para Marieta, dizendo que ele é um homem íntegro e incapaz de se envolver em falcatruas, despertando a curiosidade da amiga. Do outro lado, Raquel recusa o convite de Ivan para ir à ópera assim que descobre que o evento é patrocinado pela família Reutemann. Determinada a não se misturar com negócios obscuros, ela mantém distância. No Teatro Municipal, o clima fica mais pesado quando Raquel ignora Maria de Fátima por completo, aumentando a humilhação da golpista. Sentindo-se encurralada e com seu orgulho ferido, Fátima toma uma decisão extrema para dar fim à gravidez, escolhendo um caminho rápido e arriscado que ameaça sua própria vida. Ao longe, Celina observa com frieza, convicta de que a queda da rival pode estar mais próxima do que nunca. Heleninha e Renato vão viver momentos repletos de emoção, cumplicidade e uma química inesperada que voltará a pulsar com força, reacendendo sentimentos guardados no fundo da memória. A filha de Odete Reutemann, após uma trajetória marcada por quedas, recaídas, humilhações e uma dolorosa luta contra o alcoolismo, finalmente se verá diante da possibilidade de escrever um novo capítulo em sua vida amorosa. E com alguém que até pouco tempo atrás, ela jamais imaginaria reencontrar dessa maneira. A vida de Heleninha passará por uma virada significativa depois que ela tomar a decisão, firme e quase desesperada, de parar de beber. Não será um processo fácil. Nos primeiros dias, a ansiedade e as dores físicas da abstinência vão tentar arrastá-la de volta para o fundo do poço. No entanto, a frequência constante nas reuniões dos Alcoólicos Anônimos será o alicerce para a mudança. Lá, Heleninha encontrará apoio, histórias de superação e, sobretudo, o espelho de outras pessoas que, assim como ela, tiveram de encarar a vergonha e a culpa para se reconstruir. Durante esses encontros, ela aprenderá a falar sobre si mesma, sem medo de julgamentos, admitindo publicamente que perdeu o controle, que machucou quem amava e que quase destruiu tudo o que tinha de mais valioso. A cada sessão, sentirá que parte daquele peso nos ombros começa a se dissipar, abrindo espaço para novos projetos e sonhos que antes pareciam inalcançáveis. Com a mente mais clara e o corpo livre da dependência, Heleninha decidirá resgatar uma antiga paixão, a arte. Não apenas como pintora, mas como incentivadora de outros talentos. É assim que surge a ideia de abrir a sua própria galeria. Um espaço que, para ela, significará não só um empreendimento, mas também uma afirmação de independência e um passo firme na reconstrução de sua identidade. O dia da inauguração será simbólico. Depois de semanas de reforma, seleção de obras e reuniões com artistas, Heleninha estará pronta para mostrar o espaço ao mundo. Entre os convidados que passarão pela galeria, um deles chamará a atenção de forma especial: Renato. O empresário, ao entrar no local, se deixará envolver pela atmosfera elegante, pelas paredes repletas de cores e pela luz natural que atravessa os amplos janelões. Caminhará devagar, observando cada detalhe, até encontrar Heleninha ao fundo, conversando com um pintor. Essa galeria, ele começará com um sorriso sincero. É uma aquisição que vai marcar sua vida. Dá para sentir que é o seu lugar. O elogio vindo dele
tocará profundamente a anfitriã. Heleninha, ainda emocionada pelo sucesso do evento, se lembrará imediatamente de Leonardo, seu irmão, e de como ele sempre acreditou no seu potencial. Os olhos dela brilharão ao confessar: "Foi o Léo que me incentivou. Ele sempre dizia: vai ter a sua galeria, assume esse compromisso." Na época eu ria, achava que era um sonho distante, quase impossível, mas no fim ele estava certo. A lembrança deixará um breve silêncio no ar. Os dois se olharão, compartilhando uma nostalgia mútua que os levará de volta a tempos em que a vida parecia mais simples, embora cheia de segredos. Renato, então, puxará um assunto que estava adormecido havia anos. Sentado ao lado dela, em um canto mais reservado da galeria, ele recordará com um meio sorriso: "Você lembra quando a gente precisava se encontrar escondido? Aquela sensação de perigo, de que a qualquer momento alguém poderia descobrir?" Heleninha soltará uma risada suave, quase cúmplice, como quem revive mentalmente cada momento. "Lembro, eu adorava fazer as coisas escondidas da minha família. Talvez porque, naquela época, era a única forma de sentir que eu tinha controle sobre alguma coisa na minha vida." A confissão deixará o clima mais íntimo, e Renato aproveitará a deixa para lançar uma provocação carregada de charme. Seria doido repetir um dia? O olhar dele ficará preso ao dela, e por alguns segundos o burburinho do evento desaparecerá. Não haverá necessidade de palavras para perceber que a atração entre eles nunca desapareceu totalmente. Apenas ficou soterrada por anos de afastamento, escolhas erradas e caminhos tortos. A conversa, que começou leve e quase formal, ganhará um tom mais pessoal. Eles recordarão viagens, telefonemas rápidos e beijos apressados atrás de portas fechadas. Lembrarão também de como tudo terminou, não por falta de sentimento, mas pela pressão externa, pelo medo do escândalo e pela vida descontrolada que Heleninha levava na época. O reencontro acontecerá justamente em um momento em que ela está transformada. Longe da bebida, mais centrada, envolvida novamente com a pintura e determinada a cuidar de si, Heleninha estará disposta a encarar novos desafios. E Renato, por sua vez, se mostrará encantado não apenas pela mulher que ela sempre foi, mas por essa nova versão dela, mais forte, decidida e serena. Além de administrar a galeria, Heleninha tomará outra decisão crucial: assumir o controle da parte da herança que lhe cabe. Pela primeira vez, não deixará tudo nas mãos da mãe. Essa atitude surpreenderá Odete, acostumada a ter domínio total sobre o patrimônio e as escolhas da filha. Nos dias seguintes à inauguração, Renato passará a frequentar mais vezes o espaço, ora para prestigiar exposições, ora apenas para tomar um café e conversar. A cada encontro, eles se aproximarão mais, trocando confidências sobre trabalho, família e memórias antigas. Em uma dessas visitas, ao ver Heleninha concentrada organizando uma nova exposição, ele comentará: "Eu sempre soube que você tinha esse talento. Só faltava acreditar." Ela, sem levantar a cabeça, responderá com um sorriso de canto: "Talvez eu precisasse que alguém me lembrasse disso." E nesse jogo de olhares, provocações e lembranças, ficará claro que a história entre eles pode estar prestes a ganhar novos e intensos capítulos, bem na reta final da trama, carregando todo o peso do passado e a esperança de um futuro diferente. Heleninha e Renato se encontrarão cada vez mais. Ele passará a visitar a galeria com frequência, levando cafés, elogios e lembranças do passado. A cada encontro, o clima entre eles ficará mais intenso. Em uma tarde chuvosa, Renato chegará de surpresa e encontrará Heleninha sentada no chão, com pincéis e telas espalhados. "Você esqueceu até de comer?" ele provocará. "Eu me perco aqui dentro", responderá ela. O empresário sério dirá: "É isso que eu admiro em você, essa entrega." O olhar dos dois ficará preso e um silêncio carregado tomará conta do ambiente. Mas Odete Reutemann não ficará parada. Ao perceber a reaproximação, surgirá na galeria com seu tom venenoso: "Vejo que você anda, ocupada, renovando velhos contatos." Heleninha reagirá com firmeza: "Estou reconstruindo minha vida, mãe,
E nisso não cabe mais a sua aprovação ou desaprovação. O clima esquentará quando, após uma vernissage, Heleninha e Renato caminharem juntos pela calçada molhada. Parados sob a marquise, ele afastará uma mecha de cabelo do rosto dela e confessará: "A gente sempre soube voltar ao mesmo ponto, não é?" Heleninha sorrirá, talvez porque nunca saímos dele de verdade. Odete, furiosa, jurará impedir o romance. Ela moverá peças nos bastidores, articulando um plano para afastar Renato da filha. Enquanto isso, Heleninha, mais forte e independente, não medirá esforços para manter sua nova vida e seu novo amor. E no momento em que mãe e filha se enfrentarem publicamente, segredos do passado virão à tona, mudando para sempre o rumo dessa relação. Depois de ser demitido de forma humilhante da TCA e ainda por cima cair em uma armadilha arquitetada por Odete Roitman, Ivan Meirelles vai passar por dias sombrios. Acusado injustamente de corrupção dentro da empresa, ele será levado preso em uma cena que chocará seus colegas de trabalho e abalará a alta sociedade carioca. Sozinho, desacreditado e com o nome manchado, o rapaz verá sua vida virar de cabeça para baixo. Mas é justamente da dor que surgirá sua força. Ao sair da cadeia, com a ajuda do advogado fornecido por Raquel Ascioli, Ivan retomará o fôlego e decidirá recomeçar. É neste momento que o ex-marido de Heleninha dará uma guinada surpreendente. Ele investirá todas as economias que ainda restam e montará sua própria empresa de turismo, batizada de Mundo para Todos. Uma agência voltada para o público popular, com pacotes acessíveis e condições de pagamento diferenciadas. Uma ideia ousada, mas com potencial enorme de crescimento. Em uma das cenas mais emocionantes, Ivan levará Raquel até a frente de um ponto comercial modesto, ainda fechado, com as janelas empoeiradas. O bairro é simples, mas movimentado. Carros passam, ônibus param e o comércio ao redor ferve de gente. "É ali, naquela portinha, que eu tô querendo abrir a minha agência. Mundo para Todos", dirá Ivan, com um sorriso no rosto, apontando para a fachada desgastada. Raquel, emocionada, o interromperá. "Mas eu não tô vendo portinha nenhuma, não. Eu tô vendo um sonho maravilhoso se tornando realidade. Vai dar certo, meu amor." Os dois se abraçam e Ivan explica a ela os detalhes do negócio. O dono desse ponto tá cansado, quer se aposentar, os filhos não querem continuar. Eu fiz um estudo da área, conversei com comerciantes, olhei o fluxo de gente. Tem tudo para dar certo. Uma agência popular de viagens, com pacotes acessíveis, financiamentos próprios e atendimento humanizado. É um negócio rentável, Raquel. Você ainda vai se orgulhar muito de mim. Ela sorri com ternura. Mas eu já me orgulho, Ivan. Sempre me orgulhei. O casal se beija, selando o início de uma nova jornada. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Odete Roitman, ao saber da ousadia de Ivan, reage com desprezo. Uma agência de fundo de quintal, de pacotes populares, ele acha mesmo que pode competir com a TCA? Francamente, dirá a vilã, com uma taça de champanhe na mão e um olhar venenoso. Mas por trás do deboche, o incômodo é real. Odete começará a investigar o negócio do ex-genro e, ao perceber que a Mundo para Todos começa a crescer, ficará possessa. Isso não vai ficar assim. Se ele pensa que pode me desafiar, está muito enganado. Nos episódios seguintes, acompanharemos a montagem da agência. Ivan pintará as paredes ao lado de Raquel, instalará placas, comprará computadores usados e contratará 2 ex-colegas da TCA que também haviam sido descartados por Odete. A agência começará de forma modesta, atendendo clientes do bairro, vendendo passagens de ônibus interestadual, pacotes promocionais para o Nordeste e excursões para idosos. Aos poucos, a clientela aumentará. Boca a boca, as redes sociais, depoimentos de clientes satisfeitos. Tudo fará com que o nome Mundo para Todos comece a ecoar por todo o Rio de Janeiro. Se ele quer brincar de empresário, eu vou mostrar como o mercado funciona. Preparem um pacote agressivo. Quero derrubar os preços. Vamos engolir esse verme. A TCA lançará uma campanha milionária em resposta, com outdoors, comerciais em horário nobre e promoções imperdíveis. Mas Ivan não se intimidará.
Em vez de contra-atacar com marketing, ele responderá com sensibilidade e inteligência emocional. Criará uma campanha simples, mas tocante. Viagem é direito, não luxo. Clientes humildes, famílias inteiras, jovens sonhadores e até ex-motoristas de aplicativo começarão a buscar a agência de Ivan. A fila para atendimento dobrará a esquina. A agência, que era uma portinha, ganhará uma segunda unidade. Depois, uma terceira. Logo estará presente em 3 estados brasileiros. Odete, cada vez mais furiosa, exigirá relatórios diários sobre o crescimento da empresa rival. Os números que antes pareciam insignificantes começarão a assustar. Ele está crescendo, isso é inadmissível. Descubram quem são os investidores por trás dessa empresa. Ninguém cresce tanto assim sem um padrinho forte. Mas a verdade é que Ivan está crescendo por mérito. Ele vai organizar feiras de turismo popular, fechar parcerias com cooperativas e até com prefeituras do interior. Terá um programa de fidelidade para clientes da terceira idade e um clube de vantagens para famílias de baixa renda. O modelo de negócio dele é inovador, eficiente e humano. E isso Odete jamais vai compreender. Os bancos não vão facilitar. As operadoras de turismo tradicionais tentarão boicotar os pacotes da Mundo para Todos. Mas Raquel estará ao lado dele em cada queda e cada recomeço. Em uma cena forte, ela dirá: "Se a gente teve coragem de servir marmita na beira da estrada, a gente tem coragem de conquistar o mundo." Odete, sem conseguir frear o crescimento da agência, recorrerá a métodos escusos. Pagará um jornalista para publicar denúncias falsas contra Ivan. Tentarão dizer que ele está lavando dinheiro. Usarão o passado dele na TCA como arma. Mas Ivan reunirá provas, processará os caluniadores e dará uma entrevista ao vivo na televisão. "Eu fui vítima de uma armação, mas não abaixei a cabeça. Minha agência nasceu para servir a quem sempre foi esquecido por esse mercado elitista. E ninguém vai me parar." O vídeo viralizará. Ivan será convidado para palestras, congressos e até programas de auditório. Sua história de superação inspirará outros empreendedores. E como um troco do destino, a TCA começará a perder espaço. Alguns diretores vão sugerir mudanças radicais. Odete, rígida e orgulhosa, não aceitará. "Eu não vou transformar a TCA em uma agência de excursão de pobre. Prefiro fechar as portas." Mas a pressão dos acionistas será grande, e as comparações entre Ivan e Odete começarão a aparecer na imprensa. A Megera usará sua influência política e empresarial para tentar sufocar a agência de Ivan. Mandará fiscais à sede da Mundo para Todos, tentará caçar os alvarás, denunciará a Receita Federal, moverá processos administrativos com base em denúncias falsas. Mas Ivan, prevenido, terá tudo em ordem. "Ela pode ter dinheiro, mas eu tenho dignidade, e é isso que vai me manter de pé", dirá ele ao lado de Raquel. Mesmo assim, a pressão será forte. Em uma das cenas mais dramáticas, Ivan receberá uma notificação de despejo do imóvel onde funciona sua primeira agência. Ao investigar, descobrirá que o novo proprietário do prédio é uma empresa de fachada, ligada à TCA. Odete comprou o imóvel só para tirá-lo de lá. Mas Ivan reagirá. Usará a indenização de uma causa antiga contra a própria TCA para comprar uma nova sede, ainda maior. Com a ajuda de Raquel, o ex-marido de Heleninha ampliará os negócios com coragem e propósito. E quem também vai se destacar nessa virada será Raquel. Inspirada pela coragem do companheiro, ela vai propor um novo projeto: a criação de uma cooperativa de pousadas populares em cidades turísticas menores, integradas aos pacotes da Mundo para Todos. Ivan amará a ideia. "Você é mais que minha parceira. Você é minha base." Enquanto isso, na TCA, o clima será de instabilidade. Um boato de falência começará a circular. Executivos abandonarão o barco, acionistas pressionarão Odete. Uma fraude fiscal milionária será descoberta. A investigação atingirá o núcleo duro da empresa. E o nome de Odete estará entre os citados. A imprensa não perdoará. A elite empresarial começará a virar o rosto. Uma CPI será aberta. Ao saber da notícia, Ivan comentará com Raquel: "Ela tentou acabar comigo, mas quem está caindo agora é ela."
Mas Ivan, longe de querer vingança, seguirá focado em crescer com integridade. E não para por aí. A Mundo para Todos será indicada ao prêmio de melhor empresa de turismo emergente do país. Ivan e Raquel serão convidados a participar de um painel de debates sobre empreendedorismo social, ao lado de grandes nomes. A reviravolta de Raquel vai parar o Brasil. Depois de perder tudo o que construiu na Paladar por causa de uma jogada suja de Odete Roitman, Raquel não se entrega ao fracasso. Pelo contrário, mais resiliente do que nunca, ela ressurge com uma proposta ousada e visionária. Abre um restaurante de alto impacto social, onde a cada refeição vendida, outra é doada para pessoas em situação de rua. E não para por aí. O projeto viraliza nas redes sociais e faz dela um fenômeno nacional. O que era para ser o fim se transforma no recomeço. Humilhada publicamente, sem a Paladar, sem o apoio financeiro de investidores e tendo que lidar com o boicote silencioso do mercado comandado por Odete, Raquel encontra uma alternativa no que sempre teve de melhor: sua força de trabalho, seu talento na cozinha e sua humanidade. Sem recursos, ela começa vendendo sanduíches artesanais na praia. Vai sozinha, de chinelo e carrinho improvisado, com uma tenda de lona, muita coragem e dignidade. Nas redes sociais, um vídeo amador mostrando Raquel oferecendo comida de qualidade para crianças e famílias vulneráveis viraliza. As imagens tocam o coração do público e, em poucas horas, o nome dela sobe para os assuntos mais comentados do país. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Celina observa, escondida, uma cena que a destrói por dentro. Raquel vendendo sanduíche no calçadão, debaixo de um sol escaldante, com um sorriso no rosto. Arrependida, a socialite não consegue dormir à noite. Em uma atitude inesperada, ela decide usar parte de sua herança para recomprar o prédio onde funcionava a antiga sede da Paladar e o entrega de presente a Raquel, de volta ao seu legítimo lugar. É sua, sempre foi. Me perdoa por ter me vendido a Odete, dirá Celina, com lágrimas nos olhos. A cena, carregada de emoção, marcará o início de um novo capítulo na história de Raquel, agora mais empoderada do que nunca. Raquel transforma o espaço doado em um restaurante popular, acolhedor e moderno, com uma proposta inédita no mercado. Cada cliente que compra um prato automaticamente doa outro para uma pessoa em situação de vulnerabilidade. A ideia revolucionária rompe barreiras e quebra paradigmas. Logo, o restaurante vira um ponto de encontro de artistas, influenciadores e jornalistas que querem apoiar a causa. Vídeos de Raquel explicando o funcionamento do Prato do Bem se espalham como fogo em palha seca nas redes sociais. Ela é convidada para programas de televisão, ganha espaço na mídia internacional e recebe doações e apoio de empresas renomadas. Mais que isso, inspira outros empresários a replicarem o modelo por todo o país. Não satisfeita em apenas servir refeições, Raquel lança uma linha de sanduíches gourmet com nomes simbólicos como Sabor da Luta, Esperança no Pão e Delícia da Verdade. Os produtos, embalados com frases motivacionais e QR Codes que direcionam para projetos sociais, ganham mercado rapidamente. Supermercados, cafeterias e até lojas de conveniência de aeroportos se interessam. A nova Paladar fecha 5 contratos estratégicos em menos de 2 meses. Com a explosão de sucesso, Raquel é procurada por investidores éticos, dispostos a financiar a abertura de filiais em várias capitais. O restaurante solidário chega a São Paulo, Salvador, Recife, Brasília e Porto Alegre em tempo recorde. Uma rede nacional baseada na empatia, no empreendedorismo feminino e no compromisso com a dignidade humana. Odete Roitman não suporta ver o nome de Raquel estampado em revistas e jornais como um exemplo de ética e superação. Ela planeja uma armadilha para ridicularizar a ex-cozinheira em um evento beneficente onde será homenageada. Mas é Odete quem será surpreendida. Durante o jantar de gala, Raquel é chamada ao palco para receber um prêmio por seu trabalho social. Ao ser ovacionada pelo público, ela avista Odete sentada à mesa central, com seu indefectível ar de soberba. Com o microfone nas mãos, Raquel aproveita o momento e dispara:
A senhora comprou minha empresa, me derrubou e achou que tinha vencido. Mas enquanto a senhora usa o dinheiro para destruir, eu uso o amor para construir. Eu sirvo pratos. A senhora serve rancor. E hoje, diante de todos, eu devolvo o que a vida me deu. Dignidade. E a senhora, Odete, continua sendo só uma milionária solitária. O que me move é o povo. O que move a senhora é o medo de ser esquecida. O salão se cala. Odete tenta se levantar, mas tropeça. Todos os olhares se voltam para ela, que deixa o evento cabisbaixa, arrastando a bolsa de grife derrotada, não pelo dinheiro, mas pela verdade. Enquanto isso, Maria de Fátima, em decadência total, tenta aplicar um novo golpe ao se passar por assessora de uma ONG internacional e pedir ajuda à rede solidária de Raquel. Ela inventa que está grávida, passando fome e, em nome de outras mulheres vítimas de violência patrimonial, pede doações. Mas não contava com o detalhe. Raquel reconhece a voz, mesmo distorcida. Finge que acredita, marca um encontro com a farsante e arma uma emboscada. Quando Maria de Fátima aparece com identidade falsa e maquiagem pesada para despistar, é surpreendida por Raquel, que está acompanhada da polícia. No momento da prisão, Fátima tenta fugir, tropeça, bate as costas na quina de um balcão e, em um desfecho dramático, acaba ficando paraplégica. Você destruiu vidas. Agora vai ter que encarar a sua, dirá Raquel, firme diante da ex-filha. A cena impactante e sem filtros mostrará Fátima sendo levada em uma cadeira de rodas, gritando e se debatendo, enquanto Raquel observa tudo em silêncio, com os olhos marejados. Uma lágrima escorre, mas é de alívio, nunca de arrependimento. A imagem de Maria de Fátima, antes símbolo da ambição desmedida, agora presa a uma cadeira de rodas, se espalha nos noticiários. A imprensa revela que a queda foi consequência de uma tentativa de fraude e fuga. O público, impiedoso, a rotula de golpista em tempo integral. Sozinha, sem aliados, sem luxo, sem espelho, sua vaidade vira um castigo. Na cela do hospital penitenciário, Fátima se recusa a comer, a tomar banho, a receber visitas. Grita que foi vítima de uma armação, mas ninguém acredita. Nem mesmo Afonso, que descobre toda a verdade por meio de Raquel, decide cortar contato e manda entregar por um advogado os papéis do divórcio. Enquanto a vilã amarga o próprio veneno, Raquel é homenageada por uma ONG internacional de combate à fome. Seu discurso, firme e comovente, é transmitido em rede nacional. Já lavei prato, já fui humilhada, já me chamaram de só uma cozinheira, mas foi cozinhando que alimentei, que curei, que inspirei. Não é o diploma que dá dignidade, é o caráter. E a minha cozinha nunca esteve à venda. A plateia aplaude de pé. O Brasil inteiro a reconhece como um exemplo. Os memes viralizam. A hashtag Raquel Rainha invade as redes. Documentários, convites para palestras, parcerias internacionais. E a fila para reserva no restaurante tem espera de 3 meses. Celina se torna sócia da nova rede, mas desta vez como investidora silenciosa e fiel. Arrependida de todas as suas omissões, ela usa parte de sua fortuna para criar o Instituto Paladar, que treina mulheres periféricas para empreenderem na cozinha. Ao lado de Raquel, trabalha nos bastidores, longe dos holofotes, mas com o coração em paz. Mas quem pensa que Odete Roitman vai aceitar a derrota calada, está enganado. Nos bastidores, ela prepara sua última cartada. Liga para um velho contato no exterior. Está na hora de Raquel descobrir que o passado dela não é tão limpo quanto parece. Diz ela, com um copo de uísque na mão e um sorriso venenoso nos lábios. Ela revela que há uma dívida antiga, enterrada no passado de Raquel, ligada a um nome que ninguém ousava pronunciar há décadas. Um segredo capaz de destruir reputações e famílias inteiras. Odete planeja soltar essa bomba na inauguração da filial em Brasília. E ela promete, se for para cair, ela vai cair do alto. Desta vez, porém, Raquel não é mais aquela mulher que lutava sozinha contra o mundo. Ela tem aliados, tem o povo, tem um exército de seguidores e tem credibilidade. Marco Aurélio arma plano de fuga com Leila após roubar a TCA. Vilão surpreende Leila ao revelar que planeja sair do Brasil.
A tensão vai explodir nos corredores da TCA. Com a pressão se acumulando e os podres prestes a virem à tona, Marco Aurélio vai perceber que o cerco está fechando. O executivo corrupto, sempre cheio de lábia e jogadas arriscadas, vai decidir que está na hora de abandonar o barco. E não será sozinho. Leila, sua parceira de cama e de armações, será a escolhida para fugir com ele. Mas para isso, o Crápula vai propor um golpe final, daqueles capazes de deixar até Odete Reutemann de queixo caído. Tudo começará depois da prisão de Ivan, armação direta da poderosa Odete. A notícia vai cair como uma bomba na sala de Leila, que, tomada por um misto de indignação e interesse, correrá para encontrar Marco Aurélio. Entre um gole e outro de uísque, ela vai implorar: Marco, você precisa fazer alguma coisa. É o Ivan. Ele não merece apodrecer naquela cadeia. Mas o vilão, com aquele sorriso de quem sabe mais do que aparenta, vai se recostar na poltrona e responder, com um tom calculado e quase paternal: Meu amor da minha vida, deixa eu te falar uma coisa. Eu amo o Bruno. Posso até ser pai do Bruno se você quiser. Mas essa história do Ivan, a gente não vai se meter nisso de jeito nenhum. Pelo contrário, talvez esteja na hora da gente começar a pensar em ir embora. A frase deixará a Leila atônita. Ela franze o senho, descrente. Ir embora? Como assim? É então que Marco Aurélio decide abrir o jogo. Ele explica que a TCA está na mira de uma malha fina e que, se as investigações se aprofundarem, suas trapaças virão à tona. Se a TCA cair numa malha fina mesmo, seja por causa da Odete, seja por causa da receita, pode não ser nada bom para mim. E para piorar, o Afonso tá cavucando umas coisas lá. Esse menino tá me dando mais dor de cabeça do que eu imaginava. Leila, sempre sedenta por oportunidades, começa a vislumbrar o que isso pode significar. Mas Marco Aurélio não perde tempo. Tá na hora de fazer uma limpa, Leila. Roubar tudo que der, sumir daqui e viver a vida que a gente sempre sonhou, sem ninguém para encher o saco. Ele ainda revela que já começou a movimentar suas peças. Pedi para o Freitas pegar uns documentos na minha sala. Ele chamou o pessoal da segurança, mas o Clayton é meu amigo. A gente deu um jeitinho. Já comecei a tirar umas coisas de lá, só o essencial. Agora é esvaziar o cofre e zarpar. O clima entre eles esquenta. Leila, com os olhos brilhando e um sorriso malicioso, se aproxima e acaricia o rosto do vilão. Você é um gênio, Marco. Mas e a Odete? Você acha que ela vai deixar você sair assim, no silêncio? Marco ri, um riso frio e carregado de deboche. A Odete pode ser muita coisa, mas não é onipresente. Quando ela perceber, a gente já vai estar a quilômetros daqui. E se ela tentar fazer alguma coisa... Bem, eu também tenho minhas cartas na manga. Enquanto isso, na TCA, os boatos começam a se espalhar. Funcionários comentam sobre movimentações estranhas nos cofres, sumiço de documentos e conversas abafadas no corredor. Afonso, cada vez mais atento, começa a montar um quebra-cabeça perigoso. Ele sente que algo grande está prestes a acontecer. Sozinha, Leila vai refletir sobre a proposta. Por um lado, a vida ao lado de Marco fora do país, com dinheiro suficiente para uma existência luxuosa, parece tentadora. Por outro, ela sabe que qualquer passo em falso pode significar cadeia, ou algo pior. Para piorar, Leila ainda guarda mágoas mal resolvidas de Marco Aurélio, principalmente por vezes em que ele a tratou como mera peça no seu jogo. Mas a possibilidade de recomeçar em grande estilo pode falar mais alto. Nos dias seguintes, Marco Aurélio começa a agir com discrição, mas não sem deixar rastros para os mais atentos. Reuniões a portas fechadas, transferências suspeitas para contas no exterior e compras de passagens sob nomes falsos. Ele até encomenda um conjunto de malas reforçadas, à prova de revista alfandegária. Leila, encarregada de cuidar da parte mais social do golpe, começa a vender imóveis e joias em leilões discretos, tudo para transformar bens físicos em dinheiro vivo. Quanto mais líquido, melhor. A gente não pode depender de banco quando sair daqui, diz ela, mostrando que também entende do negócio. Mas enquanto o casal trama a fuga, inimigos e curiosos se aproximam. Afonso, desconfiado, pede ajuda a um contato na Receita Federal para cruzar dados das últimas movimentações da TCA. Já Odete, sempre um passo à frente,
começa a desconfiar do comportamento do seu aliado e manda um detetive particular seguir cada passo dele. O que Marco Aurélio não imagina é que no meio desse jogo de gato e rato, até pessoas que ele considera insignificantes podem acabar se tornando peças-chave para impedir sua fuga. E cada gesto, cada palavra e cada olhar de Leila também começarão a pesar. Afinal, ela pode estar tão disposta a atraí-lo quanto a segui-lo até o fim. Enquanto Marco Aurélio e Leila acreditam que estão um passo à frente, Afonso intensifica sua investigação. Ele consegue acesso a relatórios internos e percebe discrepâncias gritantes. Notas fiscais duplicadas, contratos falsos e transferências para empresas de fachada no exterior. Tudo leva à mesma origem, a assinatura de Marco Aurélio. "Eu sabia", murmura Afonso, fechando a pasta e respirando fundo, ciente de que está prestes a abrir uma guerra sem volta. Ele liga para um velho amigo na Polícia Federal, pedindo um encontro fora do expediente. Não revela todos os detalhes, mas deixa claro que envolve um grande esquema de lavagem de dinheiro e desvio de verbas. O agente intrigado promete manter o sigilo. Do outro lado, Odete Reutemann não está menos ativa. O relatório do detetive particular chega à sua mesa e confirma suas suspeitas. Movimentações noturnas na TCA, retiradas de documentos e encontros discretos com possíveis intermediários. "Esse imbecil acha que pode me passar a perna?", diz irritada, rasgando o papel com as unhas antes de jogar o copo de conhaque contra a parede. Para ela, não basta impedir a fuga. Odete quer destruir Marco Aurélio de forma exemplar, usando-o como exemplo para qualquer um que ouse desafiá-la. Em paralelo, Leila começa a sentir o peso da decisão. Durante um jantar em um restaurante caro, ela observa Marco Aurélio discursar sobre a vida perfeita que terão em outro país. Ele fala de mansões, festas exclusivas e viagens de iate, mas ignora completamente os riscos e as pessoas que serão deixadas para trás. Em silêncio, Leila lembra de Bruno e da possibilidade de perder o contato com o filho. Também não consegue afastar da mente a ideia de que Marco pode abandoná-la assim que chegarem ao destino, levando todo o dinheiro. No dia seguinte, em um momento de fraqueza, ela procura Odete. O encontro é rápido e frio, com poucas palavras, mas o suficiente para acender uma faísca perigosa. "Digamos que, se eu quisesse falar sobre Marco, a senhora escutaria?", questiona Leila. Odete não responde de imediato, apenas sorri com aquele ar calculista. Marco Aurélio define o plano. Sairiam do país numa terça-feira, por volta das 3 da manhã, em um voo privado contratado por um cliente da TCA, usado como fachada. As malas estariam prontas 2 dias antes, e um motorista de confiança os levaria até o hangar. "Ninguém vai desconfiar. Quando derem por falta, estaremos longe", garante ele. Mas à medida que o dia se aproxima, o número de variáveis fora de controle só aumenta. O motorista começa a agir estranho. Leila recebe mensagens anônimas alertando que tudo será descoberto, e Afonso já está de posse de provas suficientes para acionar a polícia a qualquer momento. Na véspera, Marco Aurélio é surpreendido por uma ligação urgente. Um dos documentos que ele mandou sumir foi recuperado pela equipe de Afonso. É uma planilha que detalha operações fraudulentas e que, nas mãos certas, pode levá-lo direto à prisão. Mesmo assim, ele mantém o plano. "Amanhã a gente some, Leila. É agora ou nunca." O que ele não sabe é que, no exato momento em que fala, Odete e Afonso já se uniram, ainda que por interesse próprio, para garantir que Marco Aurélio não atravesse a fronteira. Afonso guarda um lado completamente desconhecido do público e que até agora nunca foi sequer mencionado. Por trás do empresário impecavelmente vestido, do gestor atento à TCA e do filho que vive sob a sombra da mãe, existe um homem com uma vida dupla. Não no sentido criminoso ou escandaloso, mas sim no mais nobre e inesperado possível. Em segredo absoluto, Afonso mantém, há anos, uma segunda empresa, totalmente independente, dedicada exclusivamente à filantropia. Essa revelação virá à tona de forma quase acidental, durante uma conversa nos bastidores entre duas figuras que, à primeira vista, parecem falar apenas trivialidades. Marieta, sempre atenta a tudo o que acontece nos corredores da TCA, e Consuelo,
veterana de confiança que já viu de perto altos e baixos da família Reutemann. A cena começa com Marieta em um canto mais reservado do saguão da consultoria, comentando sobre as últimas tensões envolvendo Maria de Fátima e a possível crise no casamento de Afonso. Consuelo, que nunca foi de se meter em fofocas, se inclina discretamente, abaixa o tom da voz e dispara: "Você não sabe nem da metade, Marieta." Intrigada, a colega se aproxima ainda mais, como quem está prestes a ouvir um segredo proibido. É nesse momento que Consuelo confidencia algo que jamais havia contado a ninguém dentro da empresa. Além de comandar com rigor e ética a TCA, Afonso também é o cérebro por trás de um projeto social gigantesco que atende mais de 50 crianças em situação de vulnerabilidade. Ela descreve com riqueza de detalhes. A sede do projeto fica em um prédio simples na Zona Norte, sem qualquer ostentação. Lá, crianças recebem alimentação diária, acompanhamento escolar, atendimento médico básico e atividades culturais. Nada disso leva o nome de Afonso, nem tem qualquer ligação formal com a TCA. Tudo é registrado no nome de terceiros de confiança, para que sua identidade permaneça oculta. Ele acredita que quando a ajuda vira autopromoção, deixa de ser verdadeira. Que filantropia não é marketing, é compromisso com o próximo, explica Consuelo, com um brilho de admiração nos olhos. Marieta, acostumada a ver a elite carioca transformar qualquer doação em manchete, fica sem palavras. A revelação desmonta a imagem que muitos têm de Afonso, a de um homem frio, calculista, moldado pela mão de ferro da mãe. Consuelo prossegue, quase como quem defende um amigo de longas datas: "Ele é muito subestimado, Marieta. Todo mundo acha que é só um herdeiro que vive na sombra da Odete. Mas, na verdade, é um homem justo que não maltrata ninguém e faz mais pelos outros do que qualquer um nessa empresa imagina." O impacto dessa revelação, no entanto, não virá em um momento de calmaria. Pelo contrário, essa faceta solidária de Afonso será exposta justamente quando ele estiver prestes a ver a sua vida virar do avesso. Poucos capítulos depois, o empresário será atingido em cheio por uma sequência de golpes pessoais e profissionais. Primeiro, descobrirá que caiu em uma armadilha financeira engenhosamente planejada por Maria de Fátima. Movida pela ganância, a jovem vai arquitetar uma fraude que esvaziará parte dos investimentos de Afonso, usando brechas legais e documentos forjados para se apoderar de quantias milionárias. O clima ficará ainda mais tenso quando, já desconfiado da esposa, Afonso decidir voltar mais cedo de uma viagem a negócios. A cena será construída com tensão crescente, ele entrando silenciosamente pela mansão, deixando a pasta no hall, subindo as escadas com passos lentos e o olhar carregado de suspeita. Ao abrir a porta do quarto, será atingido pela visão que mudará tudo. Maria de Fátima, grávida, deitada na cama, ao lado de César. O silêncio do momento será quase ensurdecedor. O olhar de Afonso se fixará nos dois, que ao perceberem sua presença, se afastarão num salto. César tentará cobrir o corpo às pressas, enquanto Fátima, com o rosto lívido, buscará qualquer desculpa que possa salvar sua pele. "Afonso, não é o que você está pensando", dirá ela tentando se levantar. Mas o empresário não dará espaço para justificativas. Com a voz baixa, firme e cortante, ele responderá: "Eu sei exatamente o que estou pensando, e infelizmente estou certo." Essa descoberta será o ponto de ruptura que colocará em risco não apenas seu casamento, mas também toda a estabilidade emocional que ele vinha mantendo até então. E, para o público, a revelação de seu lado filantrópico, tão contrastante com a frieza que a família carrega, ganhará ainda mais peso diante da traição e do golpe que está prestes a sofrer. O que ninguém saberá, ao menos por enquanto, é que esse projeto social secreto também será colocado em perigo como consequência direta dos planos sombrios de Fátima e César. A trama se tornará uma batalha não apenas por justiça e dignidade, mas pela preservação de um trabalho silencioso que, longe dos holofotes, transforma vidas todos os dias. Afonso ficará parado por alguns segundos, como se cada batida de seu coração ecoasse em câmera lenta.
Os dedos apertarão a maçaneta com tanta força que os nós ficarão brancos. Fátima tentará se aproximar, mas ele recuará, erguendo a mão num gesto de repulsa. Não encoste em mim. A frase sairá seca, sem elevar o tom, mas carregada de uma fúria controlada, que será muito mais assustadora do que qualquer grito. César, ainda sem camisa, buscará alguma postura. Afonso, Mas será cortado no ato. Cala a boca. Você não fala nada. Ele se vira, caminha lentamente até a porta, mas antes de sair, lança um último olhar para a mulher. Você não sabe a vergonha que me dá e o quanto me arrependo de ter deixado você entrar na minha vida. A porta se fecha com um estrondo que ecoa pela mansão. Fátima desaba na cama, mordendo o lábio até quase sangrar, enquanto César ajeita a roupa e dispara. Ele sabe de alguma coisa. O corte seguinte mostrará Afonso sozinho no carro, dirigindo pela noite carioca. Ele passará por avenidas iluminadas, mas os olhos estarão fixos no nada, como se repassasse mentalmente cada detalhe dos últimos meses. O contraste será brutal. Um homem que dedica parte de sua vida a cuidar de crianças que não têm nada, traído por alguém que tem tudo graças a ele. Enquanto Afonso se perde em pensamentos, a cena corta para Fátima, que sozinha no quarto, encara o próprio reflexo no espelho. Ela segura a barriga com uma das mãos e, com um sorriso cínico, sussurra: Eu não vou sair dessa de mãos abanando. Nunca. O telefone toca. É César, avisando que conseguiu levantar informações sobre os negócios paralelos de Afonso. Ele não imagina que se trata de uma obra social, mas Fátima enxerga ali uma oportunidade. Se isso não é registrado no nome dele, pode muito bem desaparecer, e ele nem vai poder reclamar, diz, já arquitetando um novo golpe. A mesma mulher que o traiu e o enganou financeiramente, agora pode atacar a parte mais pura e humana de Afonso: seu projeto com as crianças. O segredo filantrópico de Afonso deixará de ser apenas uma revelação tocante para se tornar o ponto central de uma guerra silenciosa. De um lado, um homem que acredita na ajuda sem holofotes. Do outro, uma mulher capaz de transformar bondade em moeda de troca. E no meio disso tudo, um império empresarial e emocional à beira do colapso.